Olá, senhores. Então, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal. E hoje nós vamos falar sobre a continuidade da implantação da República no Brasil. Especialmente da parte civil, a partir do momento em que os civis, os latifundiários, as famílias oligárquicas vão assumir esse poder. Então, a esse período, historicamente, nós chamamos de República Oligárquica. É a segunda fase da Primeira República. Nessa República Oligárquica, os latifundiários é que vão assumir o processo de gestão, a administração do Estado, a administração da Federação. E eles vão se organizar para que eles se perpetuassem no poder durante muito tempo. Essas famílias oligárquicas, elas são o verdadeiro poder dentro das zonas rurais e mesmo das zonas urbanas. Eles exercem todo tipo de influência política, social, econômica, cultural. É através dele que toda a sociedade vai funcionar. São esses coronéis que vão estar na base desse processo político. É eles que vão controlar o eleitor. E a partir dessa organização desses latifundiários, dessas famílias oligárquicas, desses coronéis, nós vamos ter duas estruturas de poder. A primeira, que é o chamado curral eleitoral, que são esses coronéis que controlam esses eleitores, que controlam os votos, que determinam quem será o vencedor dessa eleição. E como eles controlam esse voto, eles acabam estruturando uma hierarquia de alianças conhecida como política dos governadores. Esse termo está ficando um pouco defasado. Ele acaba não apresentando o cerne dessa aliança. Porque quando se fala em política dos governadores, você tem ali os governadores como o principal destaque dessa política, o que acaba não sendo verdade, porque você vai ter, na realidade, uma ligação, uma aliança em todos os níveis, que inicia pelo presidente, pelo governo federal, desce para a escala estadual, com os governadores, desce até as zonas municipais, que são justamente os prefeitos, os vereadores, e chega nesses coronéis. Então percebe aqui que chamar isso de política dos governadores vai dar um destaque a um indivíduo que não é necessariamente o centro dessa organização, menos ainda é o único elemento presente. Então está se cunhando um novo conceito para esse processo que a gente vai começar a chamar de política dos estados. Nessa política, como já foi dito, você vai ter uma ligação entre a escala federal, a escala estadual, a escala municipal e os coronéis. De modo que, de cima para baixo da organização federal até os coronéis, o que você tem ali é uma troca de dinheiro, especialmente. Então, é a circulação do dinheiro. Como a escala federal é a detentora desse grande capital que circula no Brasil, é ela quem distribui essas verbas, então é ela que vai jorrando esse capital para as outras esferas. Do outro lado, são os coronéis que vão manipular esses eleitores, são os coronéis que vão controlar esses eleitores, como a gente já bem disse, através do curral eleitoral. Então, de cima para baixo, você tem uma troca de dinheiros. Você tem aqui a compra, por assim dizer, dessa aliança. E de baixo para cima, você tem os votos, você tem os eleitores. Então, você vai ter essa troca de favores aqui entre esses políticos aliados. Se caso alguém que não participa desse processo de aliança acaba sendo eleito e toma posse, ou simplesmente ele desvia do caminho, ele fazia parte do processo de aliança, mas discordou de alguma medida que algum dos seus superiores estava tomando, ele vai acabar perdendo esse respeito, perdendo essa aliança e vai rolar o que a gente chama de degola. Ele não vai mais conseguir ser eleito, ele vai perder todo o apoio financeiro, ele
ele vai ser abandonado pelos seus pares e vai acabar saindo do seu cargo. Então, a degola, ela funcionava para todo aquele indivíduo, para todo aquele político que ou abandonava os seus aliados ou que abandonava o projeto que existia por discordar, ou que acabou sendo eleito de uma forma que não conseguiu se impedir. Então, essa degola, ela funcionava desse modo. Os coronéis, que é a base desse sistema, faziam funcionar o curral eleitoral, controlavam esses eleitores, e esse controle ele se dava de vários modos. O primeiro modo, que é o modo mais conhecido, mais difundido, é o modo como que se pensa logo ao se falar em política oligárquica, nesse momento de política dos governadores, política dos estados. Então a gente vai começar a entender que esse voto de cabresto, ele é o primeiro elemento que se pensa. E o que é o voto de cabresto? O voto de cabresto é quando o coronel ele acaba utilizando-se da força, seja uma força física, uma violência física ou uma violência psicológica. Então, esse indivíduo, esse eleitor, ele é obrigado a votar através da coerção. Então, ele votava por medo. Então, esse eleitor, ele tem medo de sofrer represálias desse coronel. Isso porque essas eleições, elas eram abertas. Então, quando o eleitor ia votar, ele tinha o seu voto visualizado por qualquer um que pudesse estar por dentro ali da zona. Normalmente tinha um capataz ali, tinha um jagunço, tinha um indivíduo que era contratado do coronel para ver o eleitor votando. E caso ele votasse em algum indivíduo que não fosse indicação do coronel, ele já saía dali e seria-lhe aplicada uma violência, espancamentos e até mesmo a morte poderia acontecer com esse indivíduo. Então, o voto de cabresto é a utilização da violência física ou psicológica, amedrontando esse eleitor para ganhar o seu voto. Esse aqui é o mais conhecido elemento, porém, não é o mais efetivo, não é o voto que vai garantir a eleição desse candidato, do coronel ou do próprio coronel. As políticas, as relações de parentesco, as relações familiares, elas acabam ganhando uma eficácia muito maior. Aquilo que a gente chama de clientelismo, a troca de favor entre o coronel e os eleitores, né, do seu curral eleitoral, se tornam laços mais fortes, se tornam laços que garantem a ele uma quantidade de votos superior ao esforço empregado no voto de cabresto. Isso acontece porque, como o coronel é o centro do poder nessas zonas, é ele quem vai fornecer trabalho, é ele que vai fornecer auxílio, saúde. As coisas dentro dessa zona só vão funcionar por causa do coronel. Então, se o filho de um camponês está passando mal, esse camponês não tem como levar o seu filho até o posto de saúde. E se existe o posto de saúde, esse posto só existe porque o coronel conseguiu a verba para a construção. E se existe um médico que trabalha nesse posto de saúde, esse médico só está lá por indicação do coronel. Então tudo vai girar em torno do coronel. Então, esse pai, esse trabalhador da zona rural, leva seu filho até o coronel, ou mesmo vai sozinho até o coronel, porque o filho está doente em casa, e aí diz, meu filho está doente, eu não consigo levar ele para o hospital, não consigo levar ele até o posto de saúde, o senhor pode me ajudar? E o coronel prontamente faz todo o possível para levar o filho daquele trabalhador até o médico, mesmo que seja à noite, tá? Se ele for pedindo ajuda no meio da madrugada, esse coronel muitas vezes vai se dispor e pega aquele jovem, pega aquela criança, leva até a casa
desse médico e o médico vai atender, porque é um pedido, é uma ordem do coronel. E quando isso acontece, esse trabalhador vai se sentir endividado com esse coronel. Então ele vai ganhar uma confiança desse trabalhador. Esse trabalhador então vai ter uma dívida eterna. E como é que ele vai pagar essa dívida? Além do seu trabalho, além da sua fidelidade, ele vai pagar com o voto. E ele vai conseguir o voto de todos os membros de sua família. Porque se ele, que é o pai, conseguiu o auxílio desse coronel, se ele tem um irmão que já vota também, esse irmão também vai votar nesse coronel porque ele ajudou o seu sobrinho. Então você percebe aqui que o clientelismo é uma prática mais eficiente para esse coronel ampliar a quantidade de votos do que necessariamente o voto de cabresto. Porque o voto de cabresto ele tem que ameaçar a todos, a todo instante. Então, se alguém recebe uma ameaça, ele não vai dizer, ó, você tem que votar no coronel, porque o coronel pode fazer alguma violência comigo. Não, se o outro for votar no coronel, porque o coronel ameaçou o outro também. Então, existe um esforço maior para que o voto de cabresto se torne mais eficiente. Enquanto que no clientelismo, a ação parental, a ação familiar desse coronel para os seus trabalhadores torna uma relação muito mais fiel. Então ele não vai trair o coronel, ele não vai trair o candidato do coronel, vai votar ele e os seus familiares nesse coronel ou em seus candidatos. Então o voto de cabresto, ele é sim o mais conhecido, mas ele não é o mais eficiente. A gente pode dizer que o clientelismo é muito mais eficiente, funciona de modo mais sistemático. Além dessas duas práticas, você vai encontrar também o eleitores fantasmas, que é a utilização de votos de pessoas que já morreram. Então, o título eleitoral daquela pessoa não é cancelado, alguém pega aquele título e vota como se fosse o falecido. Então, essa prática vai ser comum. Então, especialmente esses três modos, esse coronel vai garantir a sua eleição ou de seus aliados. Caso ele acabe perdendo, e se ele tiver o apoio das esferas superiores, ele pode convocar a comissão verificadora. Essa comissão verificadora vai analisar o processo eleitoral e se detectar fraude, como compra de voto, clientelismo, violência contra os eleitores. Então, tudo aquilo que a gente falou, essa comissão verificadora vai averiguar e se ela encontrar no outro candidato, ela vai impugnar essa candidatura, vai dizer que ele não pode assumir esse mandato e então o mandato vai para o segundo lugar e aí sim o candidato do coronel, que acabou sendo derrotado, vai assumir. Ah, JB, mas o segundo lugar não fez também essas fraudes eleitorais? Sim, fez também. Mas lembra que ele possui aliados mais fortes nas esferas superiores e é por isso que ele acaba acionando a comissão verificadora. É por isso que ele assegura a sua vitória, ainda que tenha sido derrotado. Então, esses coronéis vão manipular a esfera pública, o poder, o voto, desse modo. Então, é importante que você perceba que esses coronéis eles vão estar no centro desse movimento político, eles vão estar no centro de toda essa organização. Duas regiões vão ganhar destaque aqui. Vai ser a região de São Paulo e vai ser a região de Minas Gerais. As duas regiões são produtoras de café, que é o principal produto exportado no Brasil, o principal produto agrícola exportado. Porém, a região de Minas Gerais, ela tinha uma economia secundária de gado leiteiro. Eles criavam vacas, criavam boi. E daí, a partir dessa economia secundária de gado leiteiro, os historiadores cunharam um termo, um novo conceito chamado de política do café com leite, em que a presidência do Brasil vai ser revezada entre São Paulo, majoritariamente café, e Minas Gerais, que possui uma economia secundária de gado leiteiro.
Então, dessa relação, a partir dessa aliança entre São Paulo e Minas Gerais, fez-se então a política do café com leite. É importante dizer que ao falar que existe uma aliança entre Minas Gerais e São Paulo, que existe uma aliança entre presidentes, governadores, prefeitos, coronéis, faz parecer que as coisas funcionam de modo muito natural, de modo muito harmônico, melhor dizendo. O que não é verdade. Já vimos aqui que nessa relação da política dos estados, da política dos governadores, existem dissidências, existem embates pelo poder. E aquele que abandona um grupo, ele acaba sofrendo a degola. Então, a degola é um exemplo de que existia disputas pelo poder, disputas entre essas alianças. O voto de cabresto é mais um desses elementos que nos apresentam que existia uma tensão entre o coronel e esses eleitores. As coisas não funcionam de modo harmônico nessas esferas inferiores e a coisa não vai funcionar de modo harmônico também nas esferas superiores. Em alguns momentos dessa história, da história da Primeira República, da história da República Oligárquica, não vai ser tão pacífico e harmonioso quanto a história do conceito pode parecer. Em vários momentos, Minas Gerais e São Paulo não vão se entender e vão acabar lutando pelo poder. E é nesse cenário que vai surgir uma terceira força, como por exemplo o Rio de Janeiro e a eleição de Hermes da Fonseca. Vai estar dentro desse processo de disputa pelo poder, mesmo com essas alianças já formadas. Então surge um terceiro poder, o Rio de Janeiro ali se destacando e ganhando a presidência em um dado momento dessas disputas. Um outro momento em que isso vai acontecer vai ser no ano de 1929, o ano da Grande Depressão, o ano em que o café vai passar por uma grande crise econômica, e no momento em que São Paulo deveria indicar um mineiro, ele não vai indicar um outro membro paulista, e daí vai gerar uma nova disputa de poder dentro dessa política do café com leite, que vai fazer surgir um terceiro poder, vai fazer surgir um terceiro indivíduo. E aqui você vai ver o surgimento da figura de Getúlio Vargas, que inicialmente era apenas uma peça dentro desse jogo de poder, e nos anos 29 e 30 ele vai acabar se destacando, ele vai acabar assumindo um cargo de liderança desse movimento, até que acontece o golpe, né? A implantação de um novo Estado, a implantação de uma nova organização, a derrubada dessa velha oligarquia, e surge então o período de Vargas, a partir de 1930. Então, esses momentos eles são importantes para que a gente perceba que a história, como ela é apresentada dentro desses conceitos, elas não são algo harmonioso. Então, essas relações humanas, políticas, econômicas, sociais, elas vão ser complexas, elas vão ser conturbadas, elas vão ser complicadas e, em vários momentos, conflituosas. A gente fica por aqui. Os principais conceitos foram trabalhados. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre os movimentos sociais. Se essas elites se organizam e disputam pelo poder entre si, como é que a população mais pobre, a população mais carente, vai estar visualizando a implantação dessa república e o que ela vai estar fazendo para mudar a sua vida, para lutar por direitos, para melhorar as suas condições sociais. A gente fica por aqui. Um grande abraço e até o próximo encontro.